E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje, no 46, eu vou falar sobre expansão de crédito e por que é o mal do século, ou dos séculos, né? Então, isso vem desde que o ser humano formou uma sociedade. Desde que houve sociedade, houve algo semelhante à expansão de crédito. Creio que o livro O Econômica de Aristóteles mostra isso de uma forma bem clara, que sempre teve estadistas que abusaram do seu poder para diversas coisas. A principal forma foi mudando o peso de moedas. Então você tinha moedas de prata ou ouro sendo usadas como meio de troca. E aí você diminuiu o peso delas. Só que entre aspas tinha o mesmo valor. Só que na prática, organicamente, as pessoas começam a dar menos valor, principalmente do ponto de vista externo entre países, né? Então a Grécia, por exemplo, vamos supor, diminuía o peso da prata, do ouro. No mercado isso começava a valer menos. Então você comprava menos coisas com a mesma moeda. Mas por que eles faziam isso? Para eles conseguirem imprimir, não, né? Produzir mais moedas e, entre aspas, ter mais dinheiro. Só que aquela velha questão de eu para três crianças, né? O Júnior aparece com moedas pequenas e fala pra ele tocar, tipo, aquela questão de criança, né? De você achar que com mais moedas você tem mais dinheiro que com uma nota de 100, por exemplo. Então você tem R$ 30 em moedas de 10 centavos. Aí a criança acha que isso é mais dinheiro do que uma nota de 100. Então você tem a questão de que essa expansão por diminuição de peso, ela aparentemente cria mais dinheiro, mas tecnicamente o valor de cada moeda unitária diminui seu valor. E para pessoa que não teve nada a ver com essa expansão, né, pro comerciante, pra dona de casa que vai comprar coisas pra, sei lá, pra, relação à comida, né, a carne, a verduras, coisas do tipo, tudo vai estar mais caro porque o poder de compra das coisas abaixou. Principalmente com relação à externa. Não só isso, mas também a pureza da prata era importante. Então, Xenofonte vai dizer no livro dele, Ways in Me, se não me engano, do quão importante era e motivo de orgulho para Atenas era a pureza da sua prata. Então ele vai dizer que a prosperidade de Atenas que tem a prata mais pura. E se pode verificar aí com especialistas, né? Nessa questão mesmo naquela época. Quão pura era essa prata, né? E tinham governantes que, além de diminuir o peso, diminuíam a pureza da prata misturando com outras moedas, outras commodities, né? Então, zinco, cobre, enfim. E aí você na prática diminui o valor da mesma, né? Então se derreter a moeda não tem o mesmo valor. Então a questão, não que o valor está na moeda em si, que a moeda, mesmo commodity, é só é um meio de troca, ele não é capital. É só um meio de troca para você comprar coisas. Então você vende uma propriedade e você ganha em moedas de prata e de ouro. Que eram as famosas dracmas, né? Na época grega, né? Em Roma, mesmo em Israel também a dracma era usada, né? Como forma de pagamento de impostos na época do Império Romano, né? Os obols, né? Que era menos que uma dracma, né? O salário naquela época era mais ou menos assim, era pago em obols. Então 4 obols por dia, coisa do tipo. Ou uma dracma, que é mais que um obol. Se não me engano, tantos obols era uma dracma, que era normalmente o pagamento de um dia de trabalho, mas isso não é acurado, né? Dependia do serviço, tinha serviço que era pago mais de uma dracma, tinha serviço por dia, né? Tinha serviço que era menos de uma dracma, era o boss, né? Parece que até os soldados eram pagos dessa forma. Tinha os talentos, né? Que eram stater, né? Que eram várias moedas, né? Agregadas de uma forma só. Talentos de ouro, né? Talentos de prata. Então, no mundo antigo, o meio de troca eram commodities que tinham que ter sua pureza. Se você diminui a pureza, você perde seu valor. Mas obviamente você não consegue criar mais moedas puras sem produzir capital, né?
sem gerar prosperidade, através de produção, comércio e coisas do tipo, né? Então, duas formas de expandir o crédito na história eram, famosamente, né? Se misturar uma commodity, uma moeda commodity com outras commodities com menos valor, para aumentar, entre aspas, o valor, o quanto de coisa que você tem, e diminuir o peso. E vários reis, governantes fizeram isso. Diocleciano é muito famoso, imperador. Vários imperadores de Roma fizeram isso, né? Justiniano, se não me engano, também. E principalmente por questões de guerras ou problemas econômicos. Então, guerras são a principal forma de razão de expandir crédito. Eu tô até lendo, eu tava lendo em live, né? O livro O Pânico de 1819, né? Do Murray Rothbard. E, de novo, a causa foi uma guerra que aconteceu nos Estados Unidos com a Britânia em 1812. Que teve razões ali para expandir crédito por conta da guerra que custa caro, né? E outras questões bancárias de aumento do suprimento de dinheiro na economia, de dinheiro em circulação e facilitamento com relação a pegar empréstimos por parte dos bancos, o que gerou um débito crônico que não conseguiu ser resolvido, né? Eles tentaram em 1818, se não me engano, 1818, fazer contração de crédito, né? Você tentar, por exemplo, o banco não dava mais dinheiro em espécie. Por quê? E não aceitava dinheiro de outros bancos. Porque tava tendo um problema com relação aos bancos ficarem insolventes, né? E o valor da moeda não ter o mesmo valor que antes, né? E esse é o principal problema da expansão de crédito. Ela cria insolvência, né? Porque expandir quer dizer que você está criando um gap de valor que não existe. É artificial. É um gap fantasma, né? Talvez diria Von Mises, né? Ele não diz assim, mas é basicamente uma expansão que uma hora estoura. Se você falar como uma bolha, ou é como uma epidemia que se alastra, né? Quando esses problemas começam a ficar tão crônicos que qualquer probleminha gera uma crise, né? Econômica, como aconteceu em 2008, por exemplo. A crise de 2008 foi causa de falta de regulação de empresas de investimentos, né, do setor de investimento, e também pela própria expansão de crédito que permitiu que, principalmente a falta de regulações, né, no mercado imobiliário para fazer empréstimo, coisa do tipo, mas a criação de formas de investimento com base em empréstimos imobiliários, assim, CDOs, né, em várias formas de securities, né, de investimento, que criaram um ecossistema em que uma expansão enorme de crédito era realizada, né? O livro que eu uso base hoje para esse vídeo é o livro do Jesus Huerta Soto, que é um espanhol, pelo que parece, e ele basicamente escreveu um livro de 900 páginas sobre os ciclos econômicos, né? Só que o objetivo central do livro, até fiz uma resenha no Instagram dele, é criticar expansão de crédito. Qual que é a principal forma de expansão de crédito que ele critica, né? É as reservas fracionárias, né? O que são reservas fracionárias? O banco hoje, Itaú, por exemplo, o Bradesco, qualquer banco do mundo, ele tem um sistema em que ele não precisa ter todos os depósitos em reservas no banco parado. Ou seja, se eu abrir um banco hoje e as pessoas depositarem, vamos supor que eu tenha 100 mil no meu banco agora, eu posso usar esse dinheiro para investimentos que podem dar errados ou não. Eu posso ter um alfa baixo se o meu fundo for ruim nas minhas escolhas. Eu posso fazer tanto dar empréstimos quanto pegar empréstimos. Posso fazer empréstimos com esse dinheiro, por exemplo, pegar empréstimos como colateral com esses 100 mil, parte desses 100 mil, né? E usar como colateral para pegar um empréstimo de outro banco com juros de 3% e vender esse empréstimo
eu fazer um empréstimo com esse empréstimo com juros de 5%. Então eu tenho um lucro aí de 2% de juros. E no geral o banco ele pode usar os dinheiro das pessoas para fazer o que ele quiser. Tanto empréstimo colateral dá empréstimo. E os bancos eles se aliam nessa questão. Um fazendo essa relação com o outro. Ao ponto de que a expansão de crédito ela é tão congênita. Que você não tem uma facilidade. Como aconteceu no banco do John Law. Do Cantillon. Deles falirem, né? Outro ponto são os bancos centrais. Que o autor vai dizer que é o principal desse sistema, né? Sem bancos centrais, a expansão de crédito seria impossível. Tanto que todos os bancos que fizeram isso no passado faliram antes da criação de bancos centrais. O que é um banco central? É um banco do governo. É um banco que tecnicamente não fale. Porque governos tecnicamente não falem. Eles podem até falir, mas temporariamente. Aconteceu, por exemplo, no México. Um tempo que ele tecnicamente tava com tanto débito que faliu. Mas enfim. Tem até uma visão keynesiana, né? Que é uma linha econômica que eu não gosto. Essa questão de que você, mesmo com débito, tudo que você tem que fazer é só investir mais dinheiro. O governo. Aí você meio que paga esse débito e faz mais investimentos. Paga o débito e faz mais investimentos. E acontece que, na verdade, quando você cria mais débito, você acaba criando mais débito. E mais débito. E mais débito. E essa razão, por exemplo, eu vou cobrar mais impostos para pagar o débito do governo, né? O débito fiscal do governo com outros países. Isso é uma mentira, né? Porque não é impostos que vão fazer isso ser pago, é gastar menos. E para gastar menos você tem que ter uma operação fiscal de você reduzir o número de ministérios, o número de gastos públicos, obras que são inúteis. Então, para obras que são inúteis e que não vão para frente, que nem deveriam ter sido começadas. Se bem que tem um custo também para parar a obra, né? Para tirar materiais da região, enfim. Tem essa questão. O grande problema da expansão de crédito é que ela é algo natural hoje em dia. A moeda Fiat, por exemplo, é um exemplo de expansão de crédito. A moeda de papel, no caso sem lastro, em prata ou ouro, né? Por quê? Primeiro que ela não tem nenhuma credibilidade do ponto de vista econômico. Porque o papel ele tem flutuações que são naturais, porque a base dele é numa regressão, que é chamada de teorema da regressão de von Mises, que o dinheiro de papel que a gente tem hoje, em qualquer país, ele meio que tem uma regressão com relação a commodities. E com capital. Então, o valor da moeda entre si tem uma questão de paridade do que aquele país de fato faz continuamente, que faz a sua moeda ficar valorizada. Então o país pode desvalorizar a sua moeda com várias ações. Só que tem uma relação de que aquele papel ele tem uma base de regressão, né? Com relação ao que de fato tem valor para as pessoas, né? Que é o ouro, prata e coisas do tipo, né? Só que o ponto é que a moeda Fiat, por exemplo, da França, antes da era napoleônica, né? Criou uma crise de expansão de crédito, porque o governo inicialmente e as pessoas tiveram mais dinheiro para gastar. Então o comerciante pegava empréstimo, gastava. Só que quando você tem expansão de crédito, você inicialmente tem um boom inicial econômico. Então as empresas pegam mais empréstimos, elas fomentam mais uma atividade econômica inicial, tem retornos disso. Só que com o tempo, a expansão de crédito ela tende a criar um ambiente onde esses booms econômicos iniciais para, entre aspas, melhorar a situação econômica do país acabam criando um efeito contrário. Por quê? Porque os empreendedores eles acabam pegando empréstimos que eles não pegariam se, por exemplo, a taxa de juros estivesse alta ou se a oferta de capital fosse menor, capital em forma de empréstimo. Então, por exemplo, se a taxa de juros está a 9%, a pessoa vai pensar duas vezes antes de fazer tal empreendimento. Começar uma empresa ou comprar maquinário,
um agricultor comprar novas terras para plantar mais, enfim, ele vai pensar duas vezes, porque ele não sabe se ele vai ter o retorno de investimento no tempo de maturação daquele empréstimo realizado. E dentro desse contexto, você tem hoje em dia empréstimos sendo feitos, investimentos sendo feitos em cima de empréstimos. Então, a crise de 2008 foi por causa disso, né? Que você tinha formas de investimento, né? Em CDOs, né? Pensa numa caixa com vários tipos de investimentos, e investimentos no mercado imobiliário também estava ali, né? Você tinha um sistema em que uma pessoa, por exemplo, pegava um empréstimo do banco para financiar uma casa, só que não era avaliada a capacidade das pessoas, e várias pessoas, né? Tipo, isso era com milhares de pessoas que faziam esses empréstimos. Milhares de milhares nos Estados Unidos. Não era avaliada de forma correta. Não tinha regulação, né? De como esses empréstimos eram feitos, né? Se realmente a pessoa podia pagar e tal. A pessoa não pagava. Só que nesse que a pessoa não pagou, o banco já usou esse empréstimo financiado, esse financiamento, como forma de investimento ao redor do mundo. Então, vamos supor que uma pessoa no Japão investiu numa security, um CDO, que lá dentro tinha diversos tipos de financiamentos imobiliários. Então, a promessa de pagar um financiamento, uma pessoa física, é uma forma de empréstimo para o banco. É uma forma de financiamento para o banco. Para si mesmo, de investimento. Então, diversos tipos de financiamentos eles se tornam securities, uma promessa de pagamento que o investidor pode investir nela e receber o retorno com relação ao dinheiro investido. Então você cria uma bolha em cima de uma bolha. Porque os securities que estavam sendo vendidos ali, eles eram vendidos como securities que seriam pagos com certeza, AAA, quando na verdade eles eram um nicho. Eles não eram bem avaliados, né? E tem questões, é só melhorar o sistema de avaliação. A questão é que você tem investimentos em cima de investimentos que não tem uma base sólida. Só que antes desse negócio crashar, você vai ter uma expansão de crédito. Você vai ter dinheiro sendo feito e vão ter pessoas que vão ganhar dessa forma, só que a maioria vai perder. Não é uma pirâmide, mas parece uma pirâmide, porque só uma parte se beneficia dessa expansão. E na verdade, uma coisa legal do livro do Jesus Huerta é essa questão de que a expansão de crédito ela aumenta a oferta, o suprimento de capital numa nação, no sentido de que é criado dinheiro ex nihilo. O que é ex nihilo? É do nada. Por exemplo, Deus criou os céus e a terra. Agostinho fala, né? Ex nihilo. Nada. E o que é criado do nada é diferente de ser transformado, né? A questão é que os sistemas bancários atuais, eles criam dinheiro ex nihilo. Um dinheiro que não tem um capital e nenhuma regressão com relação ao capital que realmente foi gerado. Que não foi gerado. É basicamente uma forma, um método de você ter mais do que aparenta. De você transformar 100 mil que você tem em depósito em 900 mil. Com 10 bancos agindo conjuntamente. Ele mostra o exemplo, né? Você tem 10 bancos, cada um com 100 mil, e você consegue gerar através de empréstimos e coisas do tipo, 900 mil de crédito para um banco, por exemplo. Então você consegue gerar dinheiro artificial. Isso naturalmente cria inflação. Então reservas fracionárias criam inflação. O que é uma reserva fracionária na prática? Você pode ter menos de 100% das reservas no banco. Então, por exemplo, por lei, tem países que colocam reservas de menos de 20%. Isso é o mínimo por lei
Na maioria dos países. Alguns países permitem menos de 15, menos de 10, menos de 5. Os Estados Unidos chegou a dizer que era zero para os bancos, que os bancos não precisam ter reserva nenhuma. Tudo era crédito, formas de empréstimo e tal. E os bancos conseguem dar o dinheiro que as pessoas retiram do banco normalmente. Porque tem uma questão de comportamento que as pessoas normalmente não tiram o dinheiro do banco com frequência, todo o dinheiro, a não ser em crises. Então, quando acontece uma crise econômica por várias razões, aí que a insolvência dos bancos se mostra, que eles não conseguem pagar seus clientes. E o autor, o Jesus Huerta, ele fala que reservas fracionárias, do ponto de vista legal romano, por exemplo, coisas como mutuum contractum, depositum confessatum, vários termos em latim, que definem questões legais romanas, seria totalmente injusto da parte do banqueiro, primeiro, usar o dinheiro do cliente que depositou sem prévio aviso de como seria investido. Até porque eu não tô. O cara que deposita faz um depósito irregular num banco, ele só quer guardar seu dinheiro. A maioria das pessoas pensa que o banco é um lugar para você guardar dinheiro. Tem aquele negócio de poupança para fazer o dinheiro render e blá blá blá. Mas a questão é que o propósito do banco originalmente era guardar dinheiro. Só que ele virou um hedge fund. O banco hoje em dia ele é um hedge fund que não é um hedge fund. É um hedge fund que usa o dinheiro para investimento para si mesmo. Só que ele não usa 50% de todo o seu capital. Ele não usa 70%. Perdão, ele não deixa, por exemplo, 50% de reserva. 60% de reserva. 70% que seria um pouquinho mais moral, né? Deixa 10%. 5%. Então, se todo mundo for correndo pro Banco do Itaú agora para retirar seu dinheiro numa crise, ele não vai ter. Porque tecnicamente todos os bancos eles são insolventes. Tecnicamente todos os bancos eles estão em uma linha tênue entre a falência e entre o sucesso do ponto de vista lucrativo e econômico. Porque se todo mundo decidir tirar o dinheiro de lá, acabou. E a questão é, tem uma questão de investimentos que é o alfa, né? Que é o retorno que você tem médio nos seus investimentos gerais. Investimento no exterior, investimento em título do governo, em empresa, não importa. Só que a questão é que você tem um sistema em que os bancos eles são beneficiados, só que em crises quem vai se ferrar os clientes. E isso não é uma coisa que é um banco, dois, é todos os bancos. Brasil, Estados Unidos, de todos os bancos. Então, o autor, o Jesus Huerta, ele tenta mostrar que reservas fracionárias não é uma questão só econômica, que é o problema, né? Teoria dos ciclos de von Mises, coisa do tipo, gera inflação, gera expansão de crédito, isso cria crises. O grande problema é que também do ponto de vista moral e legal, reservas fracionárias deveriam ser erradas. Ele mostra na Grécia, em Roma, na Idade Média, escola de Salamanca e coisa do tipo, como reservas fracionárias seriam consideradas injustas, né? Aí vem um negócio com John Law, Cantillon, que fomentaram essas ideias, que são a base da economia atual, moderna, os proto-keynesianos, né? Em que expansão de crédito seria uma coisa boa. Seria uma forma de investimento, de prosperidade. Só que foi provado que isso não é forma de prosperidade. Pela teoria de ciclos de von Mises e de von Hayek, pela qual von Hayek ganhou o prêmio Nobel por ela, né? Então a questão é a substância relacionada à teoria de ciclos econômicos de von Mises define que expansão de crédito é o mal do século. Dos séculos. É um problema. Então, no mínimo, os governos deveriam buscar menos expansão de crédito. Só que o problema é que expansão de crédito pra muitos é uma coisa boa. E
Rothbard principalmente vai mostrar que em vários eventos da história, expansão de crédito foi causada por guerras. Então, por exemplo, tanto do ponto de vista político governamental, quanto do ponto de vista de empresas. Tem uma frase que pode ser dita aqui, que é Big Business, Big Politics. O que é Big Business, Big Politics? Quanto mais uma empresa ela é grande, internacional, e blá blá blá, somente no setor de energia, petróleo, coisa do tipo, tecnologia, mais ela vai estar associada com política. Então, Rothbard, por exemplo, ele fala da questão dos Rockefellers com relação à indústria de petróleo e a questão da briga com o Japão dos Estados Unidos, que gerou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, os Rockefellers, eles queriam lidar com questão de competitividade com o Japão com relação a reservas de petróleo na Ásia. Então, eles estavam puxando para os Estados Unidos entrar na guerra por questões relacionadas a isso. E, com certeza foram bem sucedidos, porque as empresas da Standard Oil Company, né, posterior, foram acabou, né, mas foram criadas várias subdivisões, né, que são empresas dos Rockefellers, né, que são bem famosos aí. O banco JP Morgan, né, na sua versão anterior, ele estava quase falindo. Rothbard vai dizer num dos livros dele sobre política externa, como eles foram. Ele tem uma resenha no Instagram sobre isso, que eu falei sobre o livro dele, e tá na descrição, sobre como um banco que estava falindo, o JP Morgan, se aproveitou da guerra para financiar a entrada dos Estados Unidos e ficou rico com isso. A questão é, você poderia falar que entrar na guerra seria uma coisa justa e tal, mas a questão é que há um banco que lucrou muito com a guerra. Os Estados Unidos saiu dos problemas econômicos que ele tinha com a crise, com a Grande Depressão, né? A crise de 1929, com a guerra também. Então, ele ficou na crise por vários anos. E de novo, o banco JP Morgan tá lá em cima. Hein? De novo o banco de... Então tem vários exemplos que empresas se envolveram com política por questões de interesse e se envolveram de uma forma bem crônica, né, de uma forma bem assim forte, como foi o caso dos Rockefellers com sua empresa de petróleo e com o caso do JP Morgan, que é uma empresa bancária. O Rothbard fala muito dessa questão de quanto vários tipos de guerras americanas principalmente criaram necessidades de expansão de crédito. Todo tipo de guerra, desde a época da Grécia Antiga, Roma, tinha vezes que eles tinham que fazer expansão de crédito para financiar guerras. Eu, sim, com muitos detalhes, eu tenho que ler sobre a Guerra dos 100 Anos, mas com certeza você não consegue gerar uma guerra por muito tempo sem grana. Então, para isso, o Banco Central veio a existir. O Fed, por exemplo, foi para fazer que o governo tivesse mais dinheiro disponível e que ele pudesse pegar empréstimos ele mesmo. E eu creio que ele não fala disso no livro, o Jesus Puerta, mas ele tem essa questão de que poderia ser injusto que governos pegassem empréstimos para si mesmo. Normalmente governos eles dissipam capital, né? Então o governo pegar empréstimo para si mesmo é meio esquisito de um banco central. Não faz muito sentido. Do ponto de vista econômico, quando a gente fala sobre livre mercado, ou busca por algo parecido com livre mercado, né? Então, reservas fracionárias são um problema. Banco central é extremamente necessário para que elas existam. Só que do ponto de vista moral, ético, é injusto um banco poder usar o 90% dos depósitos que depositam ali como forma de investimento como quiser, sem conhecimento da maioria dos seus depositantes, né? Porque na verdade que tudo deveria render ali, porque se tudo está sendo usado como forma de investimento, como que não rende para a pessoa? O rendimento é baixo.
que o rendimento é baixo? Porque o rendimento alto é pro banco. Aí você pode dizer, não, mas na verdade, sem isso, não teria o desenvolvimento econômico atual. Isso é uma mentira. Porque o desenvolvimento atual não foi criado por causa de moeda fiat, reservas fracionárias, por bancos. Foi por revoluções marítimas tecnológicas, revoluções econômicas, revoluções na agricultura, com relação à produção, coisas tipo revoluções militares, do ponto de vista principalmente colonização, mas a revolução industrial, coisas do tipo, não vieram só por causa dos bancos que eles fomentaram com mais dinheiro na economia. A questão é que ter capital não é o suficiente para gerar mais capital. Você precisa de alguém que sabe gerar mais capital. Para isso você tem que ter conhecimento, tem que ter revolução na parte da química, na parte da física, a questão das máquinas a vapor inicialmente, na Revolução Industrial. São todas as questões relacionadas à termodinâmica, questões relacionadas à indústria, mas principalmente questão de parte de pesquisa, que gerou a possibilidade dessas coisas. Então não é uma questão de, o banco permitiu isso. Não. A disponibilidade de capital, ela vem da poupança, não vem de expansão de crédito. Então, para você ter possibilidade de mineração, você tem a poupança, o governo, as pessoas têm que voluntariamente poupar mais. Isso vai criar uma maior oferta de capital por parte dos bancos para empréstimos de forma sólida e com solvência, né? Sem falta de liquidez, sem o banco poder falir por ter reservas milionárias. Isso cria investimentos sólidos que vão ter uma base numa taxa de juros normal, que não é artificial, né? Quando um presidente fala, eu quero abaixar a taxa de juros, basicamente ele quer expandir crédito. Ele quer gastar mais. Mas isso vai gerar inflação. Com certeza. E mais escolhas de investimentos por parte dos empreendedores. Porque quando a taxa de juros está baixa, as pessoas tendem a pegar empréstimos com menos cuidado. Isso é uma coisa humana. É o que a gente vê na história. Então, é isso que acontece até recente. Então, a taxa de juros não pode ser abaixada demais. É o que aconteceu no Japão, por exemplo. A taxa de juros deles tá lá embaixo faz tempo. O banco de Mitsubishi provavelmente está insolvente. Provavelmente tem grupos de investimento que tiraram dinheiro. Porque, assim, quando você pensa, tiraram dinheiro, venderam as ações de várias empresas e setores do Japão. Você acha que foi pessoas randômicas que fizeram isso? Individuais? Não, são grupos de investimento do mundo todo. Provavelmente um ou dois grupos, não sei, N grupos que tinham muitas ações no Japão decidiram que iam vender. É assim que funciona. Pensa em hedge funds, em caras que têm realmente grande parte de capital que investiram no Japão num tempo. Provavelmente tinham uma informação privilegiada que tava dando merda nos bancos e nas empresas ali do Japão. E eles decidiram tirar dinheiro da bolsa do Nikkei, né? Que é a bolsa lá de Tóquio, né? Lá do Japão. Então, o ponto é que a causa não foi, tipo, pessoas randomicamente. Tem também hedge funds com bastante dinheiro que realmente afeta o mercado, se quiser, que tiraram dinheiro de lá por razões. Na verdade, que tem grupos de hedge funds que podem criar mudanças econômicas rapidamente, se quiser. Falar pra todo mundo que tal país tá com problemas na bolsa ali, que tem bancos insolventes, coisas do tipo. As pessoas vão lá e tiram dinheiro. Notícias também podem fazer essa questão acontecer, né? Por empresas que fazem essa questão de coletar inteligência com relação a empresas. Para investimento do tipo fundamental, né? Que se analisa as empresas, o portfólio econômico delas e tal, para analisar se ela tem futuro ou não, se ela tá dando merda ou não. Então, a razão da bolsa ter caído recentemente, num dia só, foi provavelmente informação que muitos têm, investidores de hedge funds, de coisas mais grandes, né?
que viram um problema e saíram pensando que era furada, né? Venderam as ações rapidamente. Não é somente pessoas individuais, né? Embora também possa ter tido pessoas que tiraram depois disso também. O que afeta mais ainda esse sistema. Mas o ponto é que a causa é a expansão de crédito no Banco do Japão. E a insolvência sempre vem. Tem o crescimento econômico, aumenta PIB, per capita, seja o que for. Mas no fim, a insolvência sempre bate e os bancos vão possivelmente a criar recessões. Normalmente tem bancos que não falem. Por exemplo, se o Bradesco, Itaú, esses bancos assim chegarem perto da falência, o que o governo do Brasil vai fazer? Vai pegar o Banco Central, pegar as reservas e ajudar esses bancos a não falirem. Então, meio que o Banco Central é um banco que ele é o... Acho que em inglês falam que é o... the use of last resort. É o cara... Quando o outro... Os bancos ou empresas de seguros, por exemplo, estão na merda, como aconteceu na crise de 2008, que o Fed ajudou diversas empresas, né, de seguros, bancos que iam à falência, de não falir. JP Morgan comprou alguns bancos também, pra crise não ser tão congênita, pra não dar merda geral. Porque se todos os bancos têm 0% de reserva, se ter a crise, não tem como pagar os depositantes, né? E aí o povo vai ficar louco. É o que aconteceu na crise de 1819 nos Estados Unidos. Os caras estavam tudo com débito, as pessoas, né? Com o banco. E foi uma crise die hard mesmo. Que tentaram fazer contração de crédito antes dela correr na prática, mas não deu certo. Então, isso é antes do aumento na expansão de crédito monetária que a gente tem atualmente, né? Mas a questão é que o Banco Central também ele tenta arrumar a merda causada por expansão de crédito. Mas o fim é só um band-aid numa hemorragia interna. Então, não dá certo. No fim, você consegue ter inflação, menor poder de compra da moeda nacional. E você acaba criando um problema. Então, no geral, a expansão de crédito é o mal do século. E é um dos problemas mais importantes de serem resolvidos atualmente. Só que a questão é quem vai resolver, como resolver.